A luz pode ser polarizada ou ela pode ser não polarizada. Mas, afinal, o que é polarização da luz? Bom, vamos lembrar aqui o conceito de ondas eletromagnéticas. São ondas que se propagam no espaço, de tal forma que essas ondas são compostas por campos elétricos e magnéticos. Eu não desenhei aqui os campos magnéticos, eu desenhei apenas os campos elétricos. É claro que, à medida em que a onda se propaga numa certa direção e num certo sentido, indicados pelo vetor de onda K, de forma que se a luz se propaga nessa direção e neste sentido, indicado pelo vetor de onda K, nós sabemos que, à medida em que a luz se propaga, ou uma onda eletromagnética qualquer se propaga, ela se propaga de tal forma a que o campo elétrico é perpendicular sempre à direção de propagação. Indicamos isto assim. É claro que para B vale a mesma propriedade. B escalar K é igual a zero. Ou seja, à medida em que o campo elétrico se propaga e oscila, ele vai aumentando de intensidade em alguns momentos, né? E depois reduzindo de intensidade em outros momentos. O campo elétrico oscila. De qualquer forma, ele há de oscilar de tal forma a que as oscilações ocorram em planos paralelos e perpendiculares à direção de propagação. Ora, se nós olharmos a onda a partir deste ponto aqui, por exemplo, o que acontece é que nós vamos observar um campo elétrico e um campo magnético, e é claro que depende muito, né, da direção de propagação ou do sentido da propagação, né? Mas se for para cá, saindo da lousa, o campo magnético está aqui, B, de forma que num determinado instante de tempo, essa é a situação. Nós, em princípio, temos um campo elétrico e um campo magnético orientados assim. No entanto, à medida em que a onda se propaga, como função do tempo, este campo elétrico vai se orientar num outro instante de tempo subsequente, de tal forma a formar um certo ângulo com a orientação do campo no instante de tempo anterior. E é claro que para B vale a mesma consideração. Num instante de tempo depois, temos o campo elétrico numa outra posição. Num instante de tempo posterior, temos um campo elétrico numa outra orientação. E assim por diante. E assim por diante. À medida, é claro que a onda se propaga aqui, eu estou falando de uma onda harmônica. De uma onda harmônica. Nós damos o nome de polarização. Polarização é uma propriedade da onda eletromagnética
mediante a qual o campo elétrico, bem como o campo magnético, podem ocupar posições diferentes em planos paralelos à medida em que a onda eletromagnética avança. Assim é que, em princípio, o campo elétrico poderia ter as mais diversas orientações, mas nós já vamos mostrar agora que isto aqui, de fato, não é o caso. Existem certas limitações. O campo elétrico seria, em princípio, possível para o campo elétrico ocupar posições de tal maneira que, quando eu interligar esses pontos, eu obtenha uma curva. No entanto, nós vamos demonstrar que só existem 3 curvas possíveis: um segmento de reta, uma circunferência e uma elipse. O fato é que polarização da luz é, portanto, uma propriedade de uma onda eletromagnética mediante a qual o campo elétrico pode percorrer diferentes pontos num plano, sempre olhando a onda eletromagnética de frente. Na verdade, ela ocupa planos distintos à medida em que o tempo passa. Essa é uma propriedade, uma característica das ondas eletromagnéticas por serem ondas vetoriais. E essa condição é a condição denominada de transversalidade. As ondas eletromagnéticas são ondas transversais. Elas oscilam num plano perpendicular à direção de propagação. E agora, nesse plano, elas têm uma certa liberdade, não uma ampla liberdade, mas uma certa liberdade de se movimentar. Estou falando do campo elétrico. Claro que também o mesmo se aplica ao campo magnético. Isso é polarização, a liberdade dos campos elétricos e magnéticos de se orientarem em direções e sentidos diferentes à medida em que a onda eletromagnética se propaga. Uma onda eletromagnética harmônica, monocromática, tem apenas um tipo de orientação. Nós vamos ver daqui a pouco quais são essas possibilidades. Mas, no caso, portanto, de uma onda eletromagnética, nós, em princípio, poderíamos ter uma onda com uma orientação apenas. Ela oscila assim, à medida em que o tempo passa. Neste caso, dizemos que a onda eletromagnética é polarizada. Então, uma onda eletromagnética harmônica é polarizada. Temos 3 tipos ou variedades de polarização, e só 3 tipos. Vamos abordar em seguida os 3 tipos de polarização. No entanto, a luz solar, por exemplo, como a luz solar é composta por várias ondas eletromagnéticas, então nós temos a superposição de ondas com as mais diversas orientações. De forma que, neste caso, nós dizemos que a luz
não é polarizada. Dizemos que a luz não é polarizada por conta disso. Temos várias componentes. É uma soma de ondas harmônicas, cada uma delas com uma orientação. Então, a luz solar é dita ser uma luz não polarizada. Mas, pelo mero fato dela ser uma soma de ondas harmônicas, cada uma delas com uma orientação. No entanto, como temos muitas ondas, o resultado é como se não houvesse a polarização. Portanto, utilizamos o conceito de luz polarizada para a luz composta por ondas harmônicas, desde que você tenha essas ondas harmônicas sempre com uma só polarização. É claro que uma onda apenas exibe, uma onda harmônica apenas é uma onda polarizada. Nós vamos entender métodos para produzir luz polarizada a partir de luz não polarizada. Vamos também entender uma série de coisas, de fenômenos interessantes envolvendo a polarização da luz.